A neurociência explica que cada ser humano reage de uma forma diferente ao mesmo acontecimento. Provavelmente você, se tiver irmãos, cada um pensa diferente, porque cada um tem uma reação diferente ao também os acontecimentos enquanto a sua mãe estava grávida, o que estava passando naquele momento, se naquele momento estava passando fome, se naquele momento ela via algum desentendimento com seu esposo, ou se perdeu algum ente querido. Então, conforme o acontecimento da infância, o adulto vai reagir muitas vezes de uma maneira infantil, não querendo ver, não querendo ouvir o que se passa com a sua vida, e a vida vai passando. E a nossa vida fica como se fosse que estivesse presa em um acontecimento. Como aqui nesta caixa, presa naquele acontecimento. E muitas vezes o adulto não quer desprender-se daquele momento porque ele se sente vítima e aquilo faz com que ele tenha ele possa dizer: eu sou assim por causa dos meus pais, eu sou assim porque quando eu era criança perdi meu pai, perdi minha mãe. Como no meu caso, eu me senti muitos anos vítima porque eu perdi minha mãe aos 10 anos e depois eu tive uma madrasta, então eu acreditava que eu não era merecedora de nada. Eu fiquei presa nesse acontecimento da perda da minha mãe, achando que eu não merecia nada. Então eu imaginava que os outros mereciam e eu não conseguia receber nada da vida. Então o que fazer? Somente quando a gente se desprende daquele momento, dói, muitas vezes dói desprender-se. Olha aqui, ó, eu não sou mais aquela criança agora, eu sou uma adulta, eu preciso fazer um esforço. Como fazer esse esforço? Com a elevação de consciência, estudos, entendimento de que eu não sou aquela criança mais. Aí eu acabo, mesmo que muitas vezes dói aqui, que eu fico me sentindo que agora, o que eu faço da minha vida, porque eu que sou responsável por mim mesma, mas somente aqui eu tenho força de fazer algo por mim. Eu entendo que eu recebi a vida que veio através dos meus pais, eu entendo que eu sou responsável pelas minhas atitudes aqui. Porque existem pessoas que você pode, não importa o tamanho o número de anos que esta pessoa viveu, pode ser que ela esteja com 50, com 70, com 30. Muitas vezes, um adulto de 70, 80 anos, quando você conversa com ele, você percebe que ele está representando aquela criança naquele momento da sua infância que passou por alguma necessidade, que foi contrariado pelos pais, porque ele está preso lá naquele acontecimento. E isso não acontece somente na infância. Algumas vezes, em um relacionamento de casal também, a pessoa ela continua presa naquele acontecimento, como no caso da caixa, e ela não consegue seguir a vida dela. E como que eu vou conseguir fazer a minha vida se aquela pessoa me feriu, me magoou, me fez coisas horríveis? Através do perdão. E o que é perdoar? Perdoar é você soltar aquele acontecimento, soltar aquela pessoa e você seguir com o que é seu. Deixar ir aquilo que está te fazendo mal aqui no presente. Porque a nossa vida, ela passa tão rápido. Nós temos essa oportunidade de estar aqui. Mas o que eu faço com aquilo que eu tenho no momento presente é que vai fazer toda a diferença quando eu for embora daqui. Que eu vá para uma próxima vida, para um próximo lugar, uma próxima dimensão, melhor do que eu cheguei aqui, com os novos aprendizados, porque se eu estou aqui vivendo nesse momento presente, é um presente, por isso que se chama presente. Eu tenho um presente nas minhas mãos que é fazer diferente daquilo que eu já fiz. Eu tenho os aprendizados da minha própria vida, eu também tenho os aprendizados daquela pessoa que quando eu olho e aquela atitude que a pessoa faz me incomoda, é porque dentro de mim que está reverberando aquilo. Nunca é sobre o outro, sempre é sobre mim mesma, sobre eu mesma, sobre como eu reajo a um determinado acontecimento. Como eu reajo àquilo que a outra pessoa me faz ou me diz, ou diz para mim. Sempre eu tenho que me observar,
onde eu estou, como eu estou me sentindo, que tipo de emoção eu tenho em estar neste local. É uma emoção boa, porque a gente tem uma intuição dentro da gente também, que algo não está fazendo bem. Mesmo que às vezes eu penso assim que é melhor eu carregar aquilo que me fez mal lá no passado, é melhor eu continuar com raiva da pessoa. Isso eu entendo que é bom isso para mim, mas aí meu corpo físico, ele diz não, isso não é bom. E aí começam as doenças físicas, às vezes doenças também emocionais, que nós não somos apenas um corpo físico. Nós somos feitos de um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo emocional. Nós precisamos cuidar dos nossos 4 corpos. Quando esquecemos de um destes, com certeza quebramos em algum momento, porque não tem como você ter sucesso, prosperidade, saúde, tudo, se você não cuidar dos 4 corpos, porque eles estão em caixas diferentes. É como uma máquina, ela tem peças diferentes, mas ela está na mesma máquina. E todas as peças precisam funcionar, estar em perfeita ordem. Às vezes, apenas um parafuso lá de um pneu cai e acontece algo mais para frente. Apenas a vela do carro lá está com problema e o motor não está funcionando. Assim somos nós, esses nossos 4 corpos. Lembrando que a nossa mente, ela tem uma mente consciente que você escolhe aqui, e também tem uma mente inconsciente, que é o teu programa que você veio recebendo lá da infância. E a gente pode escolher quando adulto algo, mas a gente está no piloto automático. Porque você imaginou quando você começou a amarrar seus sapatos, você olha para uma criança, a criança amarra aqueles cadarços do tênis ali com tanta dificuldade, mas dali uns dias você mesmo hoje, você amarra teus cadarços, você nem percebe que está amarrando, porque você está fazendo através do programa. Às vezes também a gente vai apenas tomar um banho, a gente nem observa que a gente está no momento presente, a gente toma aquele banho, sai de lá, ou talvez sai de casa e lembra, meu Deus, será que eu fechei a porta da casa? Porque faz tudo no piloto automático. Esse é o inconsciente. E o consciente é quando eu escolho, quando eu estou presente aqui, não, estou fechando a porta nesse momento, estou desligando o gás neste momento, eu fico presente, fico consciente e entendo o que eu estou fazendo. São pequenas coisas, mas se a gente começar nessas pequenas coisas, agora eu estou fazendo este vídeo, eu estou consciente de que estou presente aqui neste momento. E depois, quando você vai dirigir um automóvel também, nas primeiras vezes, a gente percebe, ai, qual é o freio, qual é o acelerador, você cuida ali na esquina, você fica preocupado, você não está sabendo. Mas depois você pode ouvir uma música, você pode conversar com as pessoas que estão no carro, e você dirige aquele automóvel sem ficar se preocupando tanto. Assim é o nosso programa. Tem alguns programas que você pode ter 90, 100 anos, vai servir para a tua vida. O que você aprende a caminhar. Você aprende a caminhar lá quando é criança. Você cai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, um monte de vezes, e aí você aprende, sai caminhando. E esse programa, ele vai servir para toda a sua vida. E tem outros programas que vão ser muito úteis, mas tem programas que a gente tem que pegar e refazer outro, colocar com outras frases, outros com emoção, repetição e emoção. Lembra que você repetiu muitas vezes para aprender a andar. E agora você repete novamente muitas frases, lembrando que a gratidão por você estar aqui nesse planeta, a gratidão por estar aqui nesse momento utilizando este canal para me ouvir, porque através desse canal a gente aprende tanto, tem tantos ensinamentos. Eu mesma comecei através dos vídeos de YouTube, para depois ir para os meus cursos, para depois ir para a vida prática, para aprender como fazer, como ter uma vida melhor, como ser mais consciente, porque eu estava rodando num programa
que eu não conseguia ser merecedora, que eu imaginava que outras pessoas podiam ter uma casa melhor, podiam ter um carro melhor, que as pessoas podiam ter um negócio próprio para elas, mas eu não. Eu precisava sempre fazer pelos outros, mas por mim mesma, quando eu pensava em fazer algo por mim, eu pensava, nossa, mas eu não sou merecedora. Até mesmo quando eu vendia roupas, então eu sempre pensava assim que eu não poderia ficar um momento em casa com meus filhos, porque eu tinha que estar sempre em movimento, sempre pensando mais no que fazer para os outros do que para mim mesma. E a gente, como mãe, então, a gente faz tudo pelos filhos quando é pequeno, mas quando eles crescem, muitas mães continuam achando que eles precisam tanto delas e continuam fazendo. Ali também existe uma disfunção, porque aí você faz tanto pelo seu filho adulto que você não permite também que ele tenha as suas próprias atitudes, as suas próprias escolhas, decisões no seu futuro. Muitas vezes até mesmo a profissão de um filho, ele faz porque o pai ou porque a mãe fizeram e segue aquele caminho, mas dentro deles não sente aquela alegria. Quando se sente realizado fazendo o que os pais fazem, é de acordo com o seu propósito. Mas quando não é sobre o seu propósito de vida, sobre aquilo que a tua alma diz, ai, como é bom fazer isso, quero fazer mais disso. Mesmo que mais para frente você pense, agora eu quero mudar, fazer uma coisa nova, mas você tentou fazer outra coisa. E às vezes a gente fica preso e não consegue sair. Não significa também que você vai largar teu emprego do nada e vai fazer, você vai fazendo as coisas diferente, de uma forma que você vai tendo uma nova visão, uma nova maneira de olhar o mundo, de ver que existem, sim, formas diferentes de fazer a mesma coisa. Porque existem múltiplas possibilidades, mas a gente está olhando tão perto que a gente não expande a nossa consciência. Eu lembro-me uma vez que eu estava conversando com uma senhora de 70 e poucos anos. Ela disse que há muito pouco tempo ela ficou sabendo que ela tinha avós, bisavós, porque nunca foi comentado isso na família dela. Aí eu falei para ela assim, tá vendo esse muro, essa subida ali, é uma rua que era numa subida e não se via do outro lado da rua. Não é porque eu não enxergo que tem algo depois daquela subida, daquele muro, que não exista um mundo maior ainda. Então, às vezes, a gente fica olhando só aqui na superfície e a gente deixa de subir o muro, a montanha, subir a montanha e observar que existe que existe uma imensidão de coisas. Porque quando eu olho para o céu, às vezes eu vejo pássaros de muitos e muitos tamanhos e formatos, e vejo também outras borboletas, vejo também abelhas, insetos voando. E quando eu começo a observar e perceber que existe muito mais daquilo que está diante dos meus olhos, que às vezes é um problema tão pequeno que quer me mostrar algo que eu preciso corrigir dentro de mim, eu começo a ser uma pessoa mais consciente. Eu preciso me afastar daquele problema. É a mesma coisa quando você está fazendo um trabalho assim tão demorado e você não vê, faz e faz, aquilo não se soluciona. Um problema que você não consegue resolver, você solta o problema, você vai dar uma caminhada, você observa que existe muito mais, existe o sol, existe a lua, existem as estrelas, e você observa que existe muito mais pessoas caminhando na rua, que você dá um valor maior para a tua existência aqui nesse planeta. Espero que tenha ajudado um pouquinho a elevar a sua consciência. Não sei o que você está passando neste momento, mas se fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, envie para alguém que precisa saber disso. Gratidão pela sua atenção.